Olá! Hoje respondendo a inscrita que mandou a foto de uma blusa em 3 cores. Aparentemente, a parte das costas é numa cor só, mas a frente é feita em 3 cores. Uma manga é feita com listas na cor dessa parte de cá. A outra manga é feita na cor que fica para esse lado de cá. Acabamentos e a parte da listinha menor é numa cor mais escura. E alguns botões imitando um fechamento, um casaco. É um efeito geométrico muito bonito. E a variação das cores já muda o efeito final da peça. Se a parte das costas é feita numa cor só, você faz primeiro as costas e tem a quantia de carreiras até em cima para calcular essa parte aqui da inclinação. O começo desse trabalho é sempre para o lado onde as agulhas vão diminuindo. Como eu vou deixar o carro em suspenso, eu não vou tirar da máquina essa parte de cá, eu vou diminuindo as agulhas em trabalho para o lado em que eu tenho essa cor. Então, sempre começo pela cor onde vai sendo diminuído o trabalho, até chegar nesse ponto aqui. Cheguei aqui, paro o trabalho e começo a cor mais escura, que é esse da listinha mais estreita. Faço a listinha até aqui. E depois sigo com a terceira cor até aqui e continuo para cá. Eu não vou fazer a blusa inteira, eu vou fazer uma amostra pequenininha. Mas você precisa ter a quantia certa de carreiras nas costas para chegar nesse ponto, porque senão você vai subindo, subindo, subindo e não sabe quando parar para fazer esse biquinho. Como ela tinha um efeito recortado, digamos assim, o efeito é recortado, a blusa não. Ela inclina para cá e acaba no decote. Então, que fique um trabalho parecendo com esse, você precisa ter a quantia de carreiras até ali e também para calcular de quantas em quantas carreiras você vai diminuindo agulhas para o lado de cá. Aqui eu vou fazer a cada 4 carreiras. Então, começo colocando o carro em suspenso. Se você tem a Eugene, é colocando no H. E contando carreiras também para chegar naquela agulha lá. Agulhas que eu vou trabalhar vão ser para o lado direito. Então, eu vou deixar suspensas agulhas na esquerda. Vou elevar 2 agora no começo. Chego com o carro lá na esquerda. Essas 2 agulhas que eu ergui não vão trabalhar. Faço 1 carreira, 2, 3 carreiras, 4 carreiras. Ergo mais um ponto. Vou fazer de 4 em 4 carreiras para ter uma inclinação mais em pé. Uma inclinação não tão deitada. No caso de a blusa que você estiver fazendo seja numa lã mais fina e menos pontos, pode ser feito inclusive a cada 6 carreiras essa inclinação. Para não ter problemas aqui, é sempre bom ir colocando um peso e substituindo conforme ele vai avançando. Fui elevando as agulhas, agora cheguei naquele ponto em que eu paro o trabalho nessa cor e começo com a cor mais escura. Então, elevo todas as agulhas, vou com o carro para a esquerda, baixo as 2 agulhas que eram de início,
E agora eu vou baixando também a cada 4 carreiras. Começo a costurar. Com o remalhador, apanho a laçada ou o nozinho aqui das 4 carreiras que foram feitas antes. Coloco para a agulha, faço mais 2 carreiras. Baixo o ponto. 2 carreiras, apanho o nozinho. Duas carreiras, baixo o ponto. E aqui também escolho a largura da lista mais estreitinha. Essa listinha não pode ser muito larga e nem muito estreita. Com 2 agulhas fica difícil trabalhar. Então, eu vou trabalhar com 3 agulhas. Baixei uma, ergui uma. Trabalho com 3 agulhas apenas. Apanho o nozinho, preencho aqui. No lado esquerdo, não mexo, deixo ela assim. Baixei a agulha, ergui a agulha. Apanho o nozinho. Assim, eu sempre tenho 3 agulhas trabalhando e a largura dessa listinha vai sendo a mesma. Baixei a agulha, ergo a agulha. E pego o nozinho na segunda carreira. Assim eu vou fazendo até chegar nessa última elevação aqui, que é exatamente o ponto onde eu começo a inclinar para o outro lado. Então, eu vou chegando com essa listinha mais estreita até aqui, sempre com 3 agulhas. Quando eu baixei uma agulha aqui, eu levanto uma aqui. E na segunda carreira, eu sempre faço o apanho do nozinho, que vai costurar para não ter um buraco ali, porque eu fiz a elevação a cada 4 carreiras. Cheguei agora na última agulha que foi elevada aqui. Também paro com a cor vermelha. Não tiro o fio, porque ele vai precisar da continuação. E vou lá para a esquerda novamente. Começar com a próxima cor. Essa próxima cor, eu não tenho mais uma, então eu não vou me preocupar em elevar nada. Eu vou seguir reto nessa lateral. E nessa daqui, a cada 4 carreiras, vou baixando uma agulha e a cada 2 carreiras, apanhando a laçadinha também, para não formar o furinho. 2 carreiras, baixo a agulha. 2 carreiras, apanho a laçada. Ou o nozinho. Para esse trabalho, o ideal é sempre a mesma espessura de lã. Se você tem uma lã mais grossa e a outra mais fina, ele vai formar uma falha, um defeito ali. Procura sempre usar a mesma quantia de fios ou o mesmo tipo de fio. Vou chegando até a última agulha que foi elevada na cor mais escura aqui. E depois, começo a inclinar para o lado de cá.
Lembrando que esse é um decote redondo. Para decote em V, essa blusa não fica bem. Decote canoa ficaria muito bom também. O decote redondo pode ser feito na máquina, como pode ser recortado. Eu já fiz um vídeo em que eu mostrava como é fácil colocar acabamento recortado e não tem perigo do ponto escorrer para baixo, do ponto correr e desmanchar o acabamento. Para quem está começando, eu sugiro fazer assim, recortado, do que fazer o decote junto com o trabalho. É menos trabalhoso, é menos complicado. Cheguei na última agulha que foi elevada do lado vermelho, na listinha vermelha, e agora começo a inclinar para o lado contrário. 4 carreiras, elevo uma. E assim eu vou fazendo até o ombro. Vamos fazer o ombro. Deixo o fio em espera novamente. Agora estou inclinando para o lado contrário, então elevei agulhas. Segunda cor, começo a inclinar também e depois termino com a parte de cá. Eram 3 agulhas que eu estava sempre deixando, então baixo essas aqui já agora. Tenho uma elevada, baixo aqui, ergo uma. Nesse lado, eu vou elevar agora e vou baixar na esquerda. Só que sempre a cada 4 carreiras. Porém, a cada 2, apanho o nozinho. Nessa carreira, baixo uma, elevo uma. Nessa, apanho o nozinho. Percebe que aqui o decote redondo para ser feito, para quem está começando, é bem mais complicado. Então, deixar para fazer o decote recortado depois. E aqui deixo também essa outra cor em espera. E vou fazer o lado de cá, somente baixando. E apanhando os nozinhos, é claro.
Começamos também o ombro para o lado de cá. E aqui o resultado do nosso trabalho. Com decote redondo, a sugestão é fazê-lo depois, principalmente para quem está iniciando. Fazê-lo depois recortado, colocar o acabamento que tenha direito e avesso, terminando pode ser num tubular ou numa barra pequena, que é costurada no direito e no avesso também, para que não haja nenhum ponto à vista, nenhum ponto à mostra ali. E fazendo ele recortado, também não tem problema de correr o fio ou correr o ponto, porque ele vai estar preso, costurado no acabamento. Essa, então, é uma resposta que eu estava devendo para a inscrita, que mandou a foto da blusa em 3 cores, com desenho assim, geométrico. Ok? Nossa peça para hoje, então, é essa. Bom trabalho!